de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Sentados. Amados filhos, hoje a nossa liturgia da palavra, ela traz 2 sinais belíssimos para nós. O primeiro sinal no livro do Êxodo: Deus que criou o céu e a terra, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Agora Deus dá 2 decretos ao homem e à mulher. Primeiramente, de um modo muito natural, adorar esse Senhor nosso Deus como o único Senhor. É o que nos apresenta nesta leitura do livro de Êxodo. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua vida. E depois, o compromisso conosco mesmo, com cada um de nós. Não matar. Que bonito, né? Ninguém aqui nunca deve desejar a morte do outro, nem para aquele que seja o nosso pior inimigo. Não matar. Olha aí, já no livro do Êxodo já existia esse mandamento. Se fala não matar, hoje dia das mulheres, né? As mulheres que falam que tem o seu corpo dela, desse corpo ela pode usar com toda a sua liberdade. Parabéns, é verdade. Mas não a liberdade para matar, para fazer aborto. Pois essa criança em seu seio é dom de Deus. Liberdade não para matar, mas liberdade para nascer e liberdade para criar essa criança que vem ao mundo. Amados filhinhos, e ainda nessa leitura do livro do Êxodo vai mostrar esse grande valor desse amor ao próximo. Mas também algo sobrenatural nós precisamos viver. O quê? Guardar o dia do Senhor. Que belo, né?
Então, amados filhos, nós trabalhamos noite e dia, a semana inteira, e não tem um dia que a criatura humana não sabe parar para agradecer a Deus. Olha aí, guardar o dia do Senhor é dar o culto, é dar ação de graças, é dar louvor ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua casa. Aqui que está este belo e grande sinal. O homem e a mulher, quando volta o seu coração para Deus, é para reconhecer que existe alguém maior do que nós. Aí, esse grande sentido. Você que está nos acompanhando em casa, guarde esse Salmos 18, aonde diz: Senhor, tens palavra de vida eterna. É a palavra que converte o homem, é a palavra que converte a mulher, porque é a palavra que muda toda a nossa vida. Sabia que a gente não deveria ter a Bíblia para ser enfeite da nossa casa? Nós é que deveremos ser o grande enfeite da Bíblia. Dos nossos lábios deveriam sempre exalar a palavra de Deus, proclamar essa palavra de Deus como o Senhor da nossa vida. Olha que belo essa palavra de Deus, como um favo de mel que entra no nosso coração, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda o nosso ser. E vem a segunda leitura da carta de Paulo à comunidade de Coríntios, que vai falar: olha, os gregos, os judeus querem um milagre, mas o milagre maior é esse Cristo pregado na cruz, esse Cristo que vai transformar a nossa vida, como vai relatar o Evangelho. Olha lá, o que diz o Evangelho: esse corpo será reerguido em 3 dias, o qual os judeus não entenderam. E esse Evangelho narra: Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo. Jesus, então, está com o zelo com esse templo, o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo templo de Deus. Amados filhos, quando a gente vem à igreja, a gente não vem como se vai para a praia, para a piscina, para o shopping, para a churrascaria. Nós vamos para a casa de Deus para falar com Deus. Então, olha, homens e mulheres, as nossas vestes, viu? Tem hora que eu fico com uma vergonha quando estou atendendo a confissão, que vai muita gente desnudada para lá. Não sei por que vai se confessar. Só falta dar uma maçã para ela para dizer que ela está no paraíso. Então nós temos que, não é que a gente tem que ir bonitões, com roupas finas, não. As vestes adequadas para entrar na casa de Deus. O respeito com o templo do Senhor. Por isso, amados filhos, zelo com as coisas de Deus. Quando a gente chega na casa de Deus, é para falar com Deus, é para falar com o Senhor. E o belo desse Evangelho que vai dizer que Ele nos conhece por dentro, conhece toda a nossa podridão. O único que deve nos conhecer é o Senhor, mas ninguém. Vem com as suas vestes adequadas ao culto do Senhor. E quando entra na porção da comunhão também, uma veste não adequada para a comunhão. Amados filhinhos, precisamos nós ter mais zelo conosco também. Esses dias, uma adolescente estava com uma veste cá em cima, e eu disse: menina, andando com essa veste pela rua,
Não, padre, eu fui o cursinho, piorou mais ainda. Gente, vamos guardar também o nosso corpo, tanto os homens quanto as mulheres. Vamos guardar o nosso corpo como santuário de Deus, como santuário do Senhor, e vamos guardar a nossa igreja também. Aqueles que também vão ser padrinhos de casamento, por favor, olhe as suas vestes. Amados filhos, precisamos respeitar mais aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. Mas respeitar de um modo simples e de um modo natural. E os judeus perguntam a Jesus: por que age desse jeito? Quem te deu essa autoridade? E ele diz: olha, destruirei esse templo em 3 dias, e no 3º dia ressuscitarei. E aí diz o Evangelho: assim Jesus fez recordar os discípulos após a sua ressurreição. E eles logo falaram: rapaz, nós construímos esse templo em 46 dias, você vai reerguer em 3 dias? Olha, alguém já conseguiu fazer pelo menos 1/4, um cômodo em um dia? Alguém conseguiu? Pode até conseguir, assim, de madeira, colocar lá as madeiras, isso, mas se for fazer o alicerce, colocar no prumo os tijolos, colocar o telhado, não vai conseguir. Meu irmão, minha irmã, esse templo que Jesus fala é o templo do seu corpo. Que bonito. Esse templo aonde nós, na profissão de fé, nós falamos: ressuscitou ao 3º dia, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Amados filhinhos, então, a resposta de hoje, dessa liturgia da palavra, é o culto a Deus, mas um culto por amor, um culto de entrega do nosso coração a Deus. E depois, no Evangelho, que a gente preste esse culto a Deus com zelo, esteja participando bem. Que nem uma pergunta que tem na missa. Eu amo essa pergunta, de vez em quando eu fico perguntando a mim mesmo lá no quarto. Corações ao alto, o que vocês vão dizer? E o coração de vocês está em Deus aqui nessa missa agora? Tem que estar. De vez em quando lá no quarto eu falo: corações ao alto, nosso coração está em Deus. Aí eu falo: Hernani, está ou não está? É tão bela essa expressão, que o nosso coração, então, no culto dominical, deve estar sempre em Deus. Apesar de estar terminando o dia, nós podemos estar cansados do domingo, do almoço, do churrasco, mas aqui o nosso coração deve estar zeloso, deve estar em Deus, voltado para o mistério do altar. A nossa vida, o nosso coração, deve ser íntimo de Deus, íntimo do Senhor, para viver sempre essa experiência da nossa amizade para com Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando pela Web TV, que o Cristo esteja na sua casa, para ensinar você também a ser zeloso, zeloso com as coisas de Deus, zeloso com o mistério, e pedir que este Deus também possa agir na sua casa, por essa participação, ao ouvir a palavra de Deus, e ela possa ser um favo de mel, para te alimentar na fé, te dar o dom da graça, e te dar o dom da paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Queridos irmãos, queridas irmãs, apresentemos ao Senhor, Deus da vida,